Vamos ler o texto da palavra de Deus, então. É Filipenses, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Depois do versículo 11, o apóstolo Paulo ele descreve o seguinte: aprendi a viver contente. Diga comigo, aprendi a viver contente. Vamos mais uma vez, só pela fé agora, em nome de Jesus, quem ainda não aprendeu, né, pela fé, diga comigo, aprendi a viver contente. Diga para a pessoa mais abençoada que você encontrar perto de você, diga, aprenda a viver contente. Amém? Meus amados, o culto hoje é um desafio e a palavra que é para todos nós. Às vezes tem algum irmão que diz, pastor, o senhor pregou tudo para mim. Parece que o senhor sabia toda a minha vida. Eu acho bom isso, que quando a palavra ela vem para a minha vida, eu fico feliz. Mas eu acredito que esta palavra, irmãos, ela vem para todos nós nesta noite, sem distinção e sem exceção de ninguém. O texto continua ainda. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como da fome. Assim da abundância, como também da escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Amém? Senhor Deus e Pai, abençoa nesta noite a nossa mente, para que entre, meu Deus, toda a verdade, tudo quanto o Senhor deseja trazer à nossa vida, Pai, que o Senhor venha estar nesta noite curando, Pai, toda e qualquer ansiedade do coração, acalmando, meu Deus, a nossa alma, fazendo, meu Deus, que entendamos qual, meu Deus, é a Tua boa e perfeita vontade, que entendamos mais e mais, Senhor, o que está no Teu coração, para ser colocado no nosso coração, Pai. A Tua palavra, meu Deus, inspirada pelo Teu Espírito Santo, por intermédio, meu Deus, das mãos de Paulo, através da vida de Paulo, que nos escreve esta verdade, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a viver, Pai, aprendendo, Pai, a viver contente em cada circunstância. Nos ensina isto, Senhor, e nos mostra como deve ser isto. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus amados, e receber de Deus. Amém? Bíblia, você pode fechar a Bíblia aí. Fica com a tua caneta, com o teu papel, a gente anota, a gente escreve, a gente registra, porque a nossa mente, às vezes, ela não guarda tudo. E não temos uma mente tão preciosa como alguns são privilegiados, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, não é o quebra-gelo, e não tem como fazermos aqui, mas o que deixaria você contente? O que deixaria você contente, alegre, muito contente? O contrário, então, o que deixaria você descontente, aborrecido, triste? O que mais te alegra, o que mais te entristece? Seria possível alguém estar contente, mesmo não tendo nenhuma razão para estar contente? A Bíblia fala sobre esse assunto e a Bíblia nos traz a respeito disso. E é o apóstolo Paulo que ele escreve no versículo 11, aprendi a viver contente em qualquer situação. Esta carta, a carta de Filipenses, ela compõe junto com mais 3 cartas que Paulo escreve, chamada cartas da prisão. Por que as cartas da prisão? Porque Paulo, quando ele escreveu, ele estava preso. Alguma das prisões de Paulo foi em Cesareia Marítima, outras, as demais foram em Roma, quando ele estava esperando, aguardando a sua condenação e o seu martírio. Juntamente com Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão, elas são as cartas, chamadas cartas da prisão.
E ele, dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, ele diz o seguinte: aprendi a viver contente. Como pode alguém que está injustamente preso, e preso por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, ele vai dizer, eu aprendi a viver contente? Poderia ficar aquela pessoa resmungando da vida, reclamando da vida, dizendo, eu não aceito isso, eu quero meu advogado, eu quero uma outra situação, eu não sou digno de estar nesse lugar, isso aqui está tudo errado, e reclamando, e se tornar uma pessoa azeda, e até mesmo murmurar da situação pela qual está passando. E é nisso que nós aprendemos também com Jó, que a Bíblia diz que Jó em nada ele pecou contra Deus quando as coisas não deram certo. Porque quando tudo está bem, é mais fácil dar glória a Deus, dar aleluia. Como disse o pastor Ivan, que esteve aqui semana passada, e foi muito precioso. Estava numa mesa comendo, e eu dizendo, graças a Deus. Diz ele, graças a Deus é fácil, sentado na mesa, barriguinha cheia, né? O jeito dele brincando, falando, né? Mas quando tudo está bem, é bom, gente, é fácil estar contente. Mas quando não está? Quando as coisas faltam? Quando os relacionamentos estão trincados? Quando a enfermidade bate a porta, e dizem que os problemas eles são covardes, porque eles nunca vêm sozinhos, sempre vêm acompanhados. As lutas, elas são uma aglomeração de problemas. E como se dizer assim, aprendi a viver contente. E é Paulo que está numa prisão, ele está dizendo, aprendi a viver contente. Pesava sobre a cabeça dele uma sentença de morte. Estava passando por necessidade, talvez até fome. Realmente ele passou, tanto na prisão, passou fome, quanto nas viagens pela qual fez, e através de perseguições, muitas vezes passou frio, e ele mesmo escreve na carta a Timóteo, né, traz-me a capa que eu deixei em Troade, e eles vêm depressa. O inverno está chegando, o inverno era muito rigoroso, aquela capa ia servir muito para ele aquecer, para ele não passar frio no inverno. E ele que está escrevendo isso, aprendi a viver contente. Ele fala de fome, ele fala de escassez, ele fala de nudez, ele fala de naufrágios, ele fala de açoites que ele passou. Mas ele que está escrevendo, aprendi a estar contente. E mesmo estando numa cadeia, ele escreve, ele declara estar contente. Aí a pergunta nesta noite é, como é possível? Qual é o segredo? E esta carta de Filipenses é uma das cartas que eu amo ler. Amo, e eu digo, eu preciso selecionar alguns versículos que eu mais amo e grifar, mas digo, meu Deus, toda a carta de Colossenses ela é preciosa. Ela é uma carta que externa o amor de um pastor pelo seu rebanho, pela sua igreja, que ele começou com pregação, com perseguição e com prisão e com açoites. E Paulo parece que não ter razão para dizer isto, porque parece que a sua sorte não é boa, a sua vida parece que não é legal, mas ele está dizendo isto. Aprendi a estar contente, aprendi a viver contente. Então qual é o segredo? Como viver contente em qualquer situação? E como podemos conseguir também isso? Bom, Paulo ele vai nos ensinar aqui, nós vamos aprender com esse homem de Deus, com esse servo de Deus que foi o apóstolo Paulo. Amém? Então, quando a gente começa a estudar o texto, nós vamos descobrir algumas verdades. Como viver contente. Amém? Quantos querem viver contente aqui? Diga graças a Deus. Precisamos. Primeira coisa, meus amados, que eu tiro do texto, que eu extraio aqui das Escrituras, primeira coisa que eu tiro daqui, é que Paulo ele escreve o seguinte, aprendi a viver contente. Se Paulo diz o seguinte, aprendi a viver contente, então viver contente é um aprendizado. A gente tem que aprender.
É necessário aprender a viver contente. E é o que ele está dizendo. Então, a primeira lição que podemos tirar aqui, que viver contente é um aprendizado. Tem muita gente que aprendeu de tudo na vida, muita coisa aprendeu, menos uma coisa, não aprendeu a viver contente. Tem alguma coisa para reclamar, tem uma coisa para achar ruim, tem outra coisa para criticar, tem outra coisa para falar mal. Às vezes o ser humano, ele não sabe, ele não aprendeu a viver contente. Parece que precisa algo da sua vida para ter satisfação. Tem gente que nunca vive contente, nunca está contente. Vive a murmurar, vive a falar mal de tudo e de todos. É gente que se ocupa a vida para ser infeliz. E é o apóstolo Paulo que ele não está numa ilha linda, bela e maravilhosa, no hotel 7 estrelas, fazendo turismo. Não, ele está dentro de uma prisão fria, gelada, úmida, passando necessidade. É nessa prisão sombria que ele escreve esta carta aos Filipenses, e ele diz assim: eu aprendi a viver contente. Então é um aprendizado. Meus amados, feliz é o homem, feliz é a pessoa que se sente contente em todas as circunstâncias. E é isso aqui que Paulo vai nos mostrar e vai nos ensinar, que é possível sim. Por exemplo, quantas pessoas que dizem assim: olha, para ser feliz, eu preciso disso, daquilo, daquele outro. E, infelizmente, descobre depois que tem o que tanto desejavam, descobre que não são felizes. Porque, meus amados, a felicidade ela não vai depender dessas circunstâncias aqui. Se nós analisarmos qual é a circunstância que o apóstolo Paulo está passando, está vivendo, não é nada favorável que dê felicidade e prazer. Pergunto-lhes, quem é que gostaria, é o sonho da sua vida, conhecer Paris, quem sabe os Emirados Árabes, né, e alguns lugares bonitos, Roma. Quantos gostariam de estar numa prisão, numa cadeia? Ninguém sonha. Não é o sonho de, eu queria tanto ir na prisão lá, apanhar bastante, sofrer bastante, ser torturado, ser maltratado, não ter aonde dormir. Talvez entre nós tenhamos pessoas que passou por um momento de desgraça na vida e teve que, infelizmente, passar uma noite por algum motivo, alguma razão, ou alguns meses, ou até mesmo um tempo mais alongado, e sabe o que é o sofrer de estar dentro de uma cadeia. Não é o sonho, não é o ideal, não é o lugar de alguém ser feliz. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo, é de dentro de uma cadeia que ele está escrevendo. Eu acho precioso essa carta porque ele fala muito de felicidade. Ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Ele que diz: irmãos, se alegrem. Ele que encoraja o povo a estar contente, estar feliz. Então, muitas vezes a pessoa tem bens e acha, isso aqui é motivo de felicidade. Não é, gente. Quanta gente de classe alta que estão tirando a vida, estão se matando porque não aguentam a vida, o inferno que vivem. Então os bens não produzem a satisfação. O próprio Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 15, que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então não é o ter que vai gerar satisfação, porque Paulo não tem nada. Você acha que ele tem lá na televisão um micro-ondas, uma geladeira? Ele tem lá um radinho a pilha? Não tem nada. Não possui nada. Só está com a roupa do corpo e nada mais. Ele não tem uma agenda. Amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Ele não tem uma agenda, ele não tem nada. Não possui nada. A única coisa preciosa que eu acredito que deu alegria para ele, quando chegou um pergaminho a qual ele pudesse então escrever e descrever ali as cartas, as mensagens que ele gostaria de mandar para as igrejas e para os irmãos que não estavam presos. Talvez foi a grande alegria da sua vida, ter um caderno de anotação, para escrever uma carta para a igreja.
a qual ele manda que leiam em público e passem depois de igreja em igreja, de grupos em grupos, para que todos lessem e conhecessem aquela verdade. Então, meus amados, aprendendo a viver contente, é isso que a Bíblia nos ensina. A mente contente, escreveu certo sábio, que a mente contente é uma festa contínua. Quando o nosso coração está contente, a festa é contínua. A festa não precisa ser do lado externo. Quando aqui dentro eu já estou contente. Mas muito mais ainda, Paulo ele diz que esse contentamento, ele vem de uma paz que tem com Deus. Porque todos sabemos, meus amados, que nós estávamos separados de Deus, inimigos de Deus. Mas Jesus morreu por nós, ele fez a união, que havia separação entre homem e Deus uniu, isso nos traz a paz. E é o que Paulo ele vai escrever no capítulo 4, versículo 7 de Filipenses: a paz de Deus que excede a todo o entendimento. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações, e olha só o que ele diz, e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que vem de Deus, meus amados, é a paz que está lá dentro, que é plantado pelo Senhor, que é dado por Deus, é que pode gerar um coração que está em contentamento. Se o homem não tiver paz com Deus, ele não tem mais paz com ninguém. Mas Paulo também vai dizer, e vai nos ensinar, que no contexto desta carta, que o contentamento ele é resultado de construção de relacionamentos. Quando Paulo, por exemplo, ele pregou em Filipos, no versículo 10, quando ele escreve aqui no capítulo 4, verso 10, ele diz assim, ó: eu estou alegre grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Ele está dizendo, olha, vocês aí de Filipos, vocês renovaram o interesse de vocês, a preocupação, o cuidado de vocês comigo. Mas observa que isso aqui é uma via de mão dupla, a qual Paulo ama aquela igreja, ele ama aqueles irmãos. E Paulo dedica amor, carinho para aqueles irmãos. Aqueles irmãos se sentem então amados por Paulo e eles retribuem aquele amor que eles receberam de Paulo, eles retribuem a Paulo que está na prisão. É a Paulo que eles enviam os recursos, é a Paulo que eles enviam roupas, é a Paulo que eles enviam mantimento, como o Roberto mencionou aqui, quando estava mencionando a respeito das coletas e das ofertas. Meus amados, era relacionamento. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem bons relacionamentos, não vai faltar nada, porque alguém sempre vai estender a mão. Viver contente é viver bem nos relacionamentos. Do que basta ter um carro zero dentro da garagem, mas o casamento está quebrado. Os filhos estão cada um se matando, se pegando, estão se destruindo. De que vale? Conseguiu o diploma da faculdade, está com diploma, mas não está contente porque o relacionamento está quebrado. Tem uma boa profissão, tem um bom salário, mas os relacionamentos foram destruídos, não tem felicidade. Gente, não adianta ter um bolo de dinheiro na mão, aquilo ali não vai gerar a felicidade se os relacionamentos não estiverem bem. E relacionamento a gente não compra, relacionamento a gente conquista através de um amor genuíno, verdadeiro, que nós recebemos de Deus e aprendemos de Deus a amar. E amar é nos doar, é nos sacrificar em favor de outros. É aquilo que Jesus fez por nós, ele se sacrificou por nós, dando a sua vida por nós. Isso é relacionamento, é entrega. É exatamente o que Jesus fez. E isso que precisamos, meus amados, construir relacionamentos. Quando Paulo chega na cidade de Filipos, está registrado em Atos capítulo 10, 16, versículo 11 em diante. Você pode ler em casa e meditar em casa. Paulo chega em Filipos e começa a pregar a palavra, a anunciar a palavra. E ele vai, primeiramente encontra alguns judeus que estão indo para um local de purificação, perto de algum rio.
E ali Paulo prega o evangelho, anuncia Cristo, as pessoas creem, já são batizadas, e Paulo começa a pregar em Filipos, e Paulo agora expulsa o demônio de uma mulher que vivia fazendo adivinhações, por espíritos malignos e não pelo Espírito de Deus, e por expulsar aquele demônio daquela moça adivinha, Paulo vai preso, e Paulo ele recebe açoites, né, ele e Silas. E agora o que acontece? Paulo fica naquela prisão, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles estavam orando, cantando louvores a Deus, e de repente aquela cadeia começa a tremer, há um terremoto naquele lugar, as portas se abrem, o carcereiro quer se matar, e Paulo diz, não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. E aí aquele carcereiro pergunta o que eu preciso fazer para ser salvo. Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Há uma descrição na palavra disso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E Paulo naquela noite pregou para todos eles, foram batizados e arrependendo dos seus pecados, se voltando para Deus. E ali, meus amados, não a partir desse momento, mas antes já tinha a igreja lá instituída, mas a igreja começou a desenvolver e crescer. Paulo sai depois da cadeia e prossegue a sua viagem, mas ele deixou relacionamentos, ele investiu em pessoas. Paulo, ele cuidou deles. Paulo ensinou a palavra. Paulo se afadigou ensinando a palavra. E agora esta igreja retribui para Paulo o carinho e o amor que recebeu. Porque Paulo sofreu para pregar a palavra, para anunciar a palavra. Então o apóstolo Paulo aprendeu o que? O segredo de viver contente. E Paulo considerava o que na sua vida, cada experiência, seja boa, seja ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver e a viver contente. Outra coisa que vamos aprender do texto, que Paulo diz o seguinte, aprendi a viver contente. Essa palavra, a palavra contente, é usada ali a palavra autocrates. Autocrates, da onde vem a autocracia, um governo autônomo, soberano, absoluto, independente. Ou seja, que Paulo está dizendo nessa palavra que não depende de fatores externos. Porque a sua alegria tinha uma origem, a origem dessa alegria que Paulo tinha e desfrutava estava em Deus. E o apóstolo Paulo está transmitindo então que é possível conservar a serenidade, o controle na situação, né, independente dos problemas, né, que nós estamos passando. É possível ser feliz e alegre em Deus, mesmo que encontre, mesmo que passe por momentos de adversidade. É como se ele dissesse, aprendi a manter o controle. É como diz na NVI, ele diz, vocês, não estou dizendo por isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Ou seja, Paulo ele aprendeu, foi um grande aprendizado. E mais ainda, observa bem o que o texto diz aqui. Paulo ele descreve o seguinte, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não apenas em algumas. Mas Paulo aqui fala de totalidade, de todas as circunstâncias ele aprendeu a viver contente. Meus amados, como é fácil reclamar. É o governo, é isto, é o salário, é as coisas que sobem. É um problema que não deu certo, é uma coisa que deu errado. E ao invés disso aprendermos a dar graças a Deus em tudo, que é o que a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E nós esquecemos que são ensinamentos da palavra de Deus, ensinamentos nas cartas que são ensinamentos para a igreja, de aprender a viver contente. Se você somar e fazer uma lista, o que me deixa contente, o que me deixa triste. E aí nós vamos aprender na palavra de Deus que nossa lista de aquilo que nos deixa contente tem que ser maior. E daí, pastor, e se for um problema? E se for uma demissão? E daí? Viver contente, mas a Bíblia diz, meus amados, aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. E aí você precisa aprender em Deus como transformar aquela circunstância que ela parece não ser favorável, parece não ser boa. Como é que eu posso ser contente nessa situação?
O que que Deus quer me ensinar nesta situação pela qual eu estou passando? Se Deus controla todas as coisas, e se o poder está na mão de Deus, e o que está acontecendo, aí Paulo diz assim, a todas as coisas juntamente contribui para o bem daqueles que... Algumas coisas não, a Bíblia diz todas as coisas juntamente contribui para o bem daqueles que... meus irmãos, e se nós vamos fazer um estudo aprofundado do que é todas as coisas? No original, no grego, é todas as coisas mesmo. Não escapa nada. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus, os caminhos de Deus, os desfortúnios na vida. Só que lá na frente, de maneira tardia e demorada, nossa mente vai entender por que daquelas coisas. Às vezes, meus amados, há uma luta, é uma promoção de Deus para a nossa vida. E se tudo está dando errado aqui, e eu estou perdendo tudo na minha vida, inclusive a minha dignidade, o meu prestígio, quem sabe Deus esteja te preparando para te levar salvo. E algumas circunstâncias, quem sabe, te permite você viver uma vida perdida e longe de Deus. Às vezes Deus trabalha. Deus está trabalhando para o bem. Só que o bem de Deus não é o bem que eu quero. O bem de Deus está maior daquilo que eu entendo por bem. Deus está construindo. Deus está realizando. E ele está dizendo, Paulo está dizendo em toda a circunstância. E a lição que a gente pode tirar desse texto, meus amados, que é preciso, em todas as circunstâncias, aprender realmente a viver contente. E Paulo, ele diz no versículo 12 o seguinte, sei o que é passar necessidade. Se você já passou necessidade, você pode tentar entender o que Paulo está escrevendo aqui. E ele diz, eu sei o que é ter fartura, de ter tudo, de não faltar nada. Ele está dizendo também o seguinte, aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome. Ou seja, tanto tendo o que comer e não tendo o que comer, o que me alimentar, aprendi a estar contente. Hoje o que tem para comida? Hoje tem carne, tem salada, tem arroz, tem feijão, tem tudo. Graças a Deus. E quando não tem feijão e não tem carne, só tem arroz para comer? O que a gente deve fazer? Deus, muito obrigado por esse arroz que tem aqui. A minha família já aprendemos um pouco disso. Passar também por algumas provas. Mas em tudo, meus amados, devemos aprender a estar contente. Amém? É difícil isso, meus amados. Não é fácil nós sermos confrontados com a palavra de Deus quando somos ensinados isso. Nós não entendemos o que é a realidade, como já falei em outra reunião, de ser perseguido por causa do evangelho, como em alguns países, né, onde tem um domínio exacerbado do islamismo, certo? E a perseguição contra cristãos e outras religiões também. Mas Paulo está dizendo assim em qualquer situação. E ele diz, eu sei que é ter muito ou passar necessidade. Paulo diz, eu aprendi tudo. De tudo na vida. Diz ele assim, eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Outra lição está no versículo seguinte, versículo 13, quando Paulo diz assim, a tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é um versículo triunfalista, que eu posso ser o bom, eu posso ser o cara, eu posso ser aplaudido, eu posso ser grandão, eu posso passar o melhor na vida aqui na terra. Mas Paulo está falando de todas essas palavras, essas situações do contexto aqui, que é um contexto de dificuldades, de problemas e de lutas. É isso que Paulo está dizendo. Agora observa bem, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. A aplicação mais comum que as pessoas aplicam nisso aqui é, eu posso ter tudo, eu posso fazer tudo, eu posso adquirir tudo, eu posso conquistar tudo, eu posso prosperar naquele que me fortalece. Mas Paulo está falando o seguinte, eu posso todas as coisas, ser chicoteado, ser abandonado,
eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso passar inúmeras dificuldades. Mas Paulo está dizendo o seguinte: eu posso administrar naquele que me fortalece todas as coisas. Eu consigo, Paulo está dizendo, eu posso administrar todas as circunstâncias naquele que me fortalece. Então Paulo, ele aprendeu porque Jesus o fortalecia. Por que nós podemos passar e vencer, meus amados? Porque Jesus nos fortalece. Por que podemos passar por dificuldades, problemas enormes, gigantescos? Porque Jesus nos fortalece. Mas se Jesus não nos fortalece, se Jesus não é a nossa força, aí como é que vamos superar tudo isso? Paulo está dizendo o seguinte, que aprendeu, né, porque Jesus o fortalecia. Ele fala também, aprendeu a viver contente, porque Jesus fortalecia. Ele fala em toda e qualquer circunstância, porque Jesus o fortalecia. Em nenhum momento o apóstolo Paulo, né, pretendeu ensinar alguma filosofia de vida, embora que na cidade onde Paulo se criou, que é a cidade de Tarso, lá era um dos grandes pontos fortes do estoicismo, né? E Paulo conviveu com muitas das filosofias romanas naquela época. Mas Paulo não está ensinando algo assim, mas está ensinando que há uma esperança muito maior em Cristo Jesus. Okay? Então Paulo tão somente estava relatando que chegou a maturidade da fé, crescimento na fé, e que dava a ele controle dessa situação, fosse qualquer situação que fosse, porque Jesus Cristo é que lhe fortalecia. E a última lição que eu tiro do texto, eu extraio do texto, que Paulo aprendeu a viver contente, porque esse contentamento vem de Deus. Versículo 10, Paulo diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor. Outra versão diz o seguinte: alegrei-me soberanamente no Senhor. Filipenses capítulo 3:1, Paulo diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Amém? Diga comigo, alegrai-vos no Senhor. Paulo está dizendo isso: olha, irmão, se alegre no Senhor. Ele diz: eu me alegrei soberanamente, sobremaneiramente no Senhor. E ele está ensinando a igreja, dizendo para a igreja: alegrem-se no Senhor. Porque, irmãos, Paulo entende que a alegria vem do Senhor. A alegria não vem das circunstâncias. A alegria não vem apenas de pessoas, mas a alegria verdadeira vem do Senhor. E Paulo, ele escreve ainda em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Paulo, ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Qual é o segredo da alegria de alguém aprisionado? Ele descobriu a alegria, que a alegria, meus amados, ele descobriu o segredo da alegria. A alegria está no Senhor. Por isso que o salmista, ele escreve no Salmo 4 e no verso 7, ele diz o seguinte: puseste no meu coração mais alegria do que o deles no tempo que lhes se multiplicava o vinho, o trigo, as uvas, a colheita, o gado. O salmista, ele está escrevendo o seguinte, que Deus colocou no coração dele, Davi, uma alegria maior do que aqueles que tinham a alegria porque a colheita foi farta, porque o tempo ajudou, que as chuvas cooperaram para o bem da lavoura ir bem. Mas o salmista está dizendo o seguinte, que a minha alegria, ela é maior do que aqueles que estão conquistando apenas realizações terrenas. Meus amados, se a nossa alegria ela não for no Senhor, a nossa alegria ela é de pouca duração. A alegria que é do Senhor, ela não termina, ela não acaba. Podemos ir à prisão e ela não termina. Podemos passar por vales, podemos passar por problemas, podemos passar por luta, mas o nosso coração, ele deve estar ancorado em Deus, enraizado em Deus, nos valores de Deus e da sua palavra. Então vem tempestade, vem chuva, vem temporal, e não se abate sobre a nossa fé, não se abate sobre a nossa vida. E aonde podemos dizer que temos uma fé firmada em Deus, firmada em Jesus, é quando, meus amados, a nossa alegria, ela vem de Deus, ela vem do céu e não das coisas da terra. Quando o nosso coração,
quando a nossa alma, quando a nossa vida, ela está focada em Deus, nós estamos contentes. Agora, quando há pouca conexão com Deus, quando a nossa vida ela não está linkada em Deus, ela não está ligada em Deus, quando a nossa antena não pega o Wi-Fi de Deus, não tem sinal de Deus na nossa vida, não tem nada que possa preencher o coração vazio do ser humano. Pode tudo estar desmoronando, mas se nós estivermos sintonizados em Deus, a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento, meus amados, pode acontecer o que acontecer, vier o que vier, mas nós estamos firmados em Cristo Jesus, que é a razão da nossa alegria e da nossa satisfação. Porque algumas pessoas se abalam, porque começam a se plugar aqui na terra, nas coisas daqui, em pessoas aqui. Já disse alguém uma certa vez, um pregador, cerca de 15 anos atrás, eu ouvia muito ele, ele disse que todos nós, quando nascemos, é cortado o nosso cordão umbilical, mas que nós continuamos ainda emocionalmente ou sentimentalmente, querendo nos depender de alguém, ligar o nosso cordão umbilical em alguém, conectando na vida de alguém, conectando a alguém, e que precisamos estar ligado em alguém, meus amados, que venhamos estar conectados em Deus, fortalecidos em Deus, meditando nele, na sua palavra, buscando dele, porque ele tem solução para a nossa vida, e a sua paz é tudo que precisamos. Quando nós descobrimos que o contentamento do relacionamento com Deus, ele é maior do que todas as coisas, qualquer tipo de dificuldade que venhamos ter aqui na terra vai ser superada por causa do relacionamento com Deus. Somos desafiados sim, meus amados. Aprender a estar contente. Aprender com quem? Com o apóstolo Paulo que nos escreveu, em tudo estar contente. E ele diz assim: aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim na abundância como na escassez. E tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí Paulo está ensinando uma grande lição. Vamos viver contente. Mas eu não tenho razão para estar contente, é porque o nosso coração ainda, meus amados, não está totalmente conectado em Deus. Quando você sentir falta de alguma coisa aqui na terra, é porque não estamos conectados em Deus. E precisamos rever a nossa fé, precisamos rever a nossa vida de religiosidade, se realmente é isso que está agradando a Deus. Se a nossa vida e o nosso ser contente, estar contente, viver contente está dependendo das coisas aqui, o nosso relacionamento com Deus está fraco e precisamos buscar mais a Deus. Quando o nosso contentamento vem de Deus, meus amados, mesmo que faltem coisas aqui, mas a alegria não vai diminuir, ela não vai parar. Eu pergunto, você está contente? Amém? Vamos aprender a viver contente? Amém? Não tem Coca-Cola para tomar, mas tem copo d'água. Esteja contente, diga a Deus, graças a Deus por esse copo d'água, porque há muitas regiões do país aqui que cavando, um ano inteiro cavando não encontra água. Tá difícil a situação para você? Não está fácil? Mas a Bíblia diz o seguinte: vamos aprender a viver contente. Isso aqui, meus amados, não é para qualquer um. Isso aqui é somente para quem crê em Deus e quem confia no Senhor. Muita gente diz, eu creio em Deus. Mas relacionamento com Deus é ensinar a estar contente em todas as circunstâncias. Amém? Eu gostaria de, nesta noite, orar a Deus, para que nós sejamos pessoas, meus amados, que aprendamos a viver contente. Vamos buscar melhorar, sim, nós não somos aqueles que nos acomodam, mas vamos aprender a viver contente. As maiores desgraças no mundo têm acontecido por descontentamento. Televisão, que a gente ouve falar da Operação Lava Jato, gente que tem muito dinheiro, que não está contente com o dinheiro que tem e tem que aplicar algum golpe para ter mais dinheiro e eles não precisam de mais dinheiro.
um próprio ensinamento que nós encontramos, a revelação na Bíblia, Satanás, Lúcifer, o diabo, o demônio, o nome que queiram aplicar, ele tentou superar e ser maior do que Deus. E a tentação que fez com que Adão e Eva caíssem é gerando neles um descontentamento, que eles não estivessem contentes com a situação. E que se eles comessem do fruto da árvore proibida, eles iam ser igual a Deus. Ou seja, não fiquem assim como vocês estão. Vocês podem superar, vocês podem melhorar. Vocês vão ser igual a Deus. Opa, não estamos contentes mesmo. Então o diabo semeou no coração deles descontentamento. E é o que o diabo gosta de fazer na mente das pessoas, fazer com que elas não se sintam contentes. É aquela pessoa que tem um casamento precioso, maravilhoso, tudo para dar certo. Porém, um dos cônjuges não está tão contente com o seu esposo ou esposa, e aí vai encontrar uma outra pessoa para ter um relacionamento escondido. Não está contente. O que falta? E aí tudo isso, meus amados, essa falta de contentamento que vai gerando tristeza, amargura, que vai levando as pessoas à desgraça, que vai levando as pessoas à loucura, que estão aí entupindo os hospícios, porque as pessoas elas não estão contentes nunca, e acabam desgraçando a vida dos outros quando alguém não vive contente. Devemos sim dizer a Deus e agradecer a Deus a cada manhã. Deus, muito obrigado pela noite que passou, pelo dia que estamos tendo. Quantas pessoas que passaram a noite em claro e não conseguiram pregar o olho, fechar os olhos ao lado de um filho que está mortalmente ferido, machucado, doente, ardendo em febre, ou passou por um acidente, uma doença grave, e você conseguiu dormir bem. Então devemos dar graças a Deus. Você vai sair daqui, você vai para casa, você vai chegar em casa, você vai ter uma cama para dormir. Quantas pessoas estão dormindo na rua? Quantas pessoas? Então devemos, meus amados, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. E aprender a viver contente, sim, em nome de Jesus. Amém? Você tem a tua casa, tem as tuas coisas, dá graças a Deus. Entra lá, Deus, muito obrigado por tudo que tu me deu. Você tem teu calçado, tem a tua roupa, diga, Deus, muito obrigado porque eu tenho roupa para vestir. Muito obrigado que eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho uma casa. Ou você não tem família ainda, Deus vai te dar. Deus, obrigado que eu tenho um sonho, quero casar com uma moça de Deus, um moço de Deus. Você tem um sonho. Você tem pai, tem mãe, tem pessoas que te amam, que estão em volta de você. E principalmente, meus amados, a razão de tudo da nossa alegria é Jesus. Se não tivermos Jesus, aí é a razão de nós não estarmos contentes. Agora, por que dizer eu não estou contente? Por que reclamar das coisas? E Paulo está escrevendo, aprendi a viver contente, com todas as coisas, em todas as circunstâncias. Eu gostaria de convidar vocês para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar a Deus. Oração de pedido de perdão. Primeira oração que nós vamos fazer. Pedido de perdão. Dizendo, Deus, perdoa. Quando o meu coração não fez o que o texto da palavra de Deus ensina a viver contente. Perdoa quando eu reclamei, quando eu me chateei, quando aprendemos na tua palavra que precisamos aprender a viver contente. Viver satisfeito. Essa mensagem, meus amados, entendam, não é uma mensagem de acomodação. Como os irmãos de Tessalônica, ao ouvir a mensagem do apóstolo Paulo sobre a volta de Jesus, alguns não queriam nem mais trabalhar. Não era isso. Paulo depois escreve, quem não trabalha não come, porque alguns não queriam trabalhar mesmo. Entenderam errado a primeira carta de Paulo, por isso Paulo tem que escrever a segunda, para consertar coisas que entenderam errado. A mensagem não é de uma acomodação, mas é buscar um relacionamento com Deus, que nos leve a um nível de contentamento, de satisfação, de tudo que você está passando e atravessando.
Deus não está nos chamando para viver uma teologia de miséria, de viver choramingando, reclamando, mas aprendermos sim que precisamos em tudo dar graças. Observa quem tem relacionamento com Deus e quem não tem ainda relacionamento com Deus maduro. Os discípulos estão preocupados que o povo não tem o que comer, a multidão que chegou a Jesus no deserto. Jesus cura as pessoas, ensina as pessoas, e eles chegam para Jesus: Senhor, já está tarde, esse povo está com fome, manda esse povo embora. E Jesus disse: não vamos mandar embora. Eles são nossas visitas. Dê vocês de comer. Só que dar de comer para uma família que vem visitar você, 3, 4 pessoas é uma coisa. Mas chegar a 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças, 5.000 famílias não é fácil. Dê vocês de comer. E aí eles fazem uma objeção: Senhor, nós não tem onde comprar. Não existe onde comprar nesse lugar. Outro problema, Senhor, não tem dinheiro para tudo isso. Precisaria de 200 denários para comprar comida para tanta gente. Despede a multidão. Diz: não, dê de comer. Mas, Senhor, não tem nada, Senhor. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Peixinho quase lambari. 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse: tragam. Quem sabe viver contente, irmãos, estraga. Jesus pega aquele pão, ele levanta aos céus, ele coloca diante de Deus, ele agradece. E dali sai milagre. Quem sabe viver contente, atrai milagre para a sua vida. Atrai bênção para a sua vida. Atrai Deus, porque está sabendo, aprendendo a viver contente. Nós somos chamados para sermos uma geração sobre a face da terra, que vamos fazer diferença em São Leopoldo, amém? Vamos fazer diferença em Novo Hamburgo, Sapucaia, Porto Alegre, Esteio, em nome de Jesus, e tantas outras cidades. Nós vamos fazer muita diferença. Mas, observando a palavra de Deus, seguindo os ensinamentos que são trazidos a nós como igreja, aprender a viver contente. Que seja o seu lema, ao sair desse culto hoje, aprender a viver contente. Aprender como o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas pastor, eu tenho um problema, então faz o seguinte, é o que nós fizemos. Venha a Jesus e entrega o teu fardo a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se nossa busca de um relacionamento com Deus for mais estreito e for uma busca de um estreitamento do nosso relacionamento e confiança em Deus, tudo vai dar bem, em nome de Jesus. Aquilo que você não está contente, coloca diante do Senhor, amém? E Ele vai estender a sua mão, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele se compadece daqueles que chegam-se a Ele, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cada um, Senhor meu Deus, tem a sua cruz, cada um tem o seu fardo, cada um tem o seu peso, Pai, cada um tem a sua dificuldade, Senhor. E sabemos, meu Deus, que é aos teus pés, Pai, e inúmeras vezes, Pai, através do discipulado, é que nós colocamos todo o nosso fardo, Pai, e temos alguém que nos estende a mão, que nos acolhe. Temos o Senhor nosso Deus, que em espírito é adorado e buscado. E temos o discipulador de carne e sangue também, que nos ouve e nos escuta, e nos ajuda pelas verdades e propósitos, Senhor, da Tua palavra, Pai. Ensina-nos, Pai, porque a Tua palavra diz: aprendi a estar contente. Então fácil, meu Deus, de viver, Pai, a vida pelo curso do coração caído, coração distante de Ti,
de vivermos a reclamar e nunca estar contente, Pai. Mas a nossa oração ao Senhor nesta noite, Pai, se é possível aprender, então nos ensina a aprender, Pai. E é no Senhor nosso Deus que queremos nos alegrar, conforme a Tua palavra diz, Pai, alegrai-vos do Senhor. E é em Ti, Pai, que está a fonte da nossa alegria. Até porque Tu mesmo disseste, Senhor, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, porque em Ti temos alegria e no mundo temos aflições, Pai. Nos Teus braços nós encontramos o conforto, a ajuda, o socorro. E em Ti, meu Deus, nós encontramos a esperança, Pai, daquilo que ainda não deu certo. Confiamos no Senhor, Pai. E fé, meu Deus, é a certeza daquilo que não vimos, mas daquilo que nós firmemente esperamos, Pai. Por isso podemos nos alegrar no Senhor, na certeza, na fé, na confiança, que o Senhor, nosso Deus, abre portas, que o Senhor desmancha, meu Deus, com toda a obra do mal, e nos traz, meu Deus, e nos conduz, Pai, sempre vitória através de Jesus, Pai. Oramos, meu Deus, e receberemos de Ti nesta noite mais, Pai. Mais um pouco, mais um ensinamento, Pai. Mais um ensinamento da Tua palavra, Senhor, de princípios de Deus, a ser aplicado de maneira tão prática na nossa vida, Senhor. Nos ensina, meu Deus, pela Tua palavra, meu Deus, e não pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos a vivermos da nossa maneira, Senhor. Mas venhamos viver da maneira de Deus, em tudo dando graça, meu Deus, e aprender a viver contente, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, dos dissabores da vida, Senhor, a aprendermos, Pai, a fonte da alegria. Oramos e buscamos em Ti, Pai, que é a nossa fonte eterna. No nome do Senhor Jesus.